Olá, queridos, graça e paz. Quero, nesta oportunidade que tenho com vocês, dar continuidade, portanto, à nossa aula de teologia bíblica do Novo Testamento. Hoje, abordar um tema muito importante que é sobre a teologia do apóstolo Paulo. É importante nós compreendermos os temas que Paulo trata, a forma como Paulo trabalha a sua teologia no Novo Testamento, considerando que os seus escritos influenciam muito a teologia. Para os irmãos terem uma ideia, apenas relembrar aquilo que já estudamos ano passado, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 livros são cartas, e das 21 cartas, 13 cartas são do apóstolo Paulo. Então, por aí você já percebe a importância dos escritos de Paulo no Novo Testamento. E algumas informações, elas são fundamentais para o nosso conhecimento, Por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, uma informação, a teologia de Paulo, sendo uma teologia teocêntrica, ela sempre aponta para a pessoa, de Jesus Cristo. Paulo, ele deixou sempre claro, e aí, lendo os escritos de Paulo, você pode perceber isso. Paulo deixa sempre bem claro que, apesar dele ser judeu, o trabalho, o seu chamado foi para pregar os gentios, não apenas focar nos judeus, mas também pregar para outros povos, especialmente os gentios. Por isso que é chamado de apóstolo dos gentios. Você pode ver essa referência, alguma de tantas outras referências, mas eu destaco aqui 4 referências que apontam justamente essa realidade de Paulo como sendo o apóstolo dos gentios. Peço você que leia essas referências. Primeiro, Romanos capítulo 11, verso 13, depois Romanos capítulo 15, verso 16, depois Efésios capítulo 3, verso 8, e depois então Gálatas 1, verso 16. São referências que falam justamente de Paulo sendo o apóstolo dos gentios. Deus é o centro da teologia de Paulo. Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Para os irmãos terem uma ideia, uma informação interessante aqui, é que das 1314 referências a Deus no Novo Testamento, 548 são feitas pelo apóstolo Paulo. Em Romanos, por exemplo, Paulo usa em Romanos a palavra Deus 153 vezes. Em média, uma vez a cada 46 palavras. Então, para você compreender a importância dessa teologia paulina acerca de Deus. Então, veja, como eu disse, a teologia de Paulo é teocêntrica, e sendo uma teologia teocêntrica, ela aponta para Cristo. Cristo, portanto, sendo a manifestação visível do próprio Deus. Então, veja, outra coisa interessante que a gente tem que compreender em relação a essa teologia paulina teocêntrica apontando para Cristo, é que nos evangelhos, por exemplo, a palavra Cristo é sempre um título. Raramente nós vemos nos evangelhos a palavra Cristo sendo utilizada como um nome próprio. Entretanto, em Paulo não. Em Paulo, a palavra Cristo tornou-se, portanto, exclusivamente um nome próprio. Então, veja, Paulo, a sua ideia de Cristo, o seu entendimento de Cristo faz com que esse entendimento seja desenvolvido em todas as suas cartas, em toda a sua teologia. Eu digo que tudo mais, sua ideia a respeito da salvação, da lei, da vida cristã, tudo isso, todas essas coisas foram determinadas justamente
pela avaliação que Paulo tinha da pessoa de Cristo, assim, portanto, irmãos, não há dúvida que para Paulo ali o Messias era Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos e subiu, portanto, aos céus. Não pode haver e que agora não pode haver dúvidas na teologia de Paulo que agora o Messias ele reina à mão direita de Deus Pai, à mão direita de Deus Pai. Então veja, para os irmãos compreenderem essa importância. Uma das ideias que é muito trabalhada na teologia de Paulo é Jesus como sendo o Senhor. Tá? Essa é uma das ênfases que Paulo vai dar quando trabalha a cristologia. Ele fala de Jesus como o Senhor. Essa, portanto, é a designação mais característica e mais predominante para Jesus na teologia de Paulo, nos escritos de Paulo e também no cristianismo gentil de modo geral. As pessoas ingressavam à comunidade lá da época da igreja através da crença, portanto, na ressurreição e da confissão de Jesus, portanto, como sendo o Senhor. Então, é o Senhor das nossas vidas e o Senhor de todas as coisas. Você pode ler essa referência lá em Romanos capítulo 10, verso 9, 1 Coríntios 1, verso 12, Atos capítulo 9, verso 14, verso 21, verso 22, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, essa referência de 2 Timóteo eu vou ler para os irmãos, de como Paulo apresenta Jesus como Senhor, esse entendimento de Cristo como sendo o Senhor. 2 Timóteo 2, verso de número 22, diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os de coração invocam o Senhor. Então o Senhor aqui é Cristo. Outra referência que eu citei aos irmãos, Atos capítulo 9, verso de número 14 e 21. Eu vou ler para os irmãos Atos capítulo 9, verso 14, já posteriormente à conversão do apóstolo Paulo. Diz assim, verso 14: e para que aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então, novamente, a palavra não Jesus, mas a palavra Senhor. Então, tudo isso para mostrar justamente essa realidade. Na teologia de Paulo, Cristo como Senhor, ele é o centro, portanto, da proclamação e do relacionamento pessoal e da igreja como um todo. Nosso Senhor Jesus Cristo, dessa forma, portanto, ele é o Senhor. E algumas informações, elas são importantes aqui. A expressão aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, aparece nos escritos de Paulo 28 vezes, Nosso Senhor Jesus 9 vezes e Jesus Cristo Nosso Senhor 3 vezes. Em todos os momentos, relacionando Jesus como sendo o Senhor do nosso relacionamento pessoal, o Senhor da igreja, o centro da proclamação do Evangelho, Outra questão que a gente precisa compreender na teologia de Paulo, quando ele se refere a Cristo, é justamente que Paulo ele trabalha Cristo, portanto, como sendo o último Adão. O primeiro Adão, sendo aquele que caiu, que pecou, imperfeito, houve a necessidade, portanto, da vinda do segundo Adão. Então, o segundo Adão perfeito, sem pecado,
tá? Sem pecado, o que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Nesse sentido, o estudioso Nerol Morris vai dizer o seguinte: é entendido como o embasamento do título Filho do Homem escatológico, o homem do céu, o Senhor. Ele pré-existia na forma de Deus. A obra de Cristo expiatória foi suficiente. O último Adão cumpriu perfeitamente a palavra de Deus. Esse último Adão que, portanto, realizou a obra expiatória. A obra expiatória portanto, para nos salvar. Essa palavra, os irmãos sabem muito bem, a palavra expiação aparece apenas uma vez. Aparece nas Escrituras, por exemplo, em Romanos, capítulo 11, capítulo 5, verso de número 11. E a ideia de expiação aqui, adequadamente entendida, essa palavra expiação, ela é traduzida também por reconciliação. Uma vez que ele expiou os nossos pecados, nós tivemos a condição então de sermos reconciliados com Deus. A palavra em si é uma palavra do Novo Testamento. A ideia é que a morte de Cristo, portanto, contornou o problema do pecado humano e reconciliou, portanto, os homens com Deus. Essa é uma das ideias centrais no Novo Testamento e central na teologia do apóstolo Paulo, Cristo, portanto, sendo como o último Adão que expiou os nossos pecados. A morte de Cristo é tema central na estrutura do pensamento paulino. O exemplo disto é a declaração, portanto, a declaração que nós chamamos uma declaração confessional que Paulo recebeu da igreja primitiva. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, nós vemos o seguinte lá, verso 3, aliás. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então aqui nós afirmamos justamente que nós temos uma declaração confessional da obra de Cristo, em quase todas as suas cartas, Paulo menciona de uma forma ou de outra a morte de Cristo. Ele deixa isso bem claro, e aí eu vou tem vários textos que vocês depois vão receber para vocês verificarem. Tratando-se de teologia bíblica, é preciso fazer uma verificação justamente. Alguns textos que falam sobre a morte expiatória de Cristo. Então você já tem alguns textos chaves que você pode ir lá e verificar. Tá bom? Então, essa em relação a essa ideia de que Paulo, em quase todas as suas cartas, ele menciona de uma forma ou de outra a morte de Cristo. Ou sua crucificação. Sempre Paulo está tratando justamente dessas duas realidades. E Paulo vai deixar muito bem claro na sua carta, portanto, e aí é outro tema que Paulo vai trabalhar, a morte de Cristo. Outro tema que ele vai trabalhar é sobre o amor de Deus, o amor esse externado na morte de Cristo, ele enviando Cristo para morrer em nosso lugar, porque na teologia de Paulo, portanto, a morte de Cristo é a revelação suprema do amor de Deus. Tá? Embora a base tanto do Novo ou Velho Testamento para a reconciliação por meio de Cristo é a ira de Deus, as exigências de um sacrifício aceitável era necessário. E por amor, portanto,
a cada um de nós. Deus, portanto, externa o seu amor de forma prática enviando Jesus Cristo, tá? Enviando Jesus Cristo. Então, na teologia de Paulo, a cruz é a medida do amor de Cristo, é a medida do amor de Deus. Então, na teologia de Paulo, quando eu olho para a cruz, eu devo enxergar na cruz um símbolo máximo do amor de Deus. É isso que Paulo trabalha na sua teologia. Eu vou ler para os irmãos um texto, tem outros textos aqui, mas eu quero ler Efésios capítulo 5, verso de número 25, quando Paulo vai dizer o seguinte: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dois aspectos. Ele fala uma ordenança, ele diz: maridos, amai vossas mulheres. Como eu devo amar? Ele vai usar o exemplo, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele enviou Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui. Como que ele amou a igreja? Ele entregou, Cristo se entregou por ela. Ou seja, ele morreu pela igreja. Então veja, a cruz, portanto, é a medida do amor de Deus. É a medida do amor de Cristo. Paulo deixa isso claro em Efésios. Depois Paulo vai falar de novo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele vai falar da mesma ênfase, sendo, portanto, a cruz a medida do amor de Cristo, do amor de Deus. Então veja isso em relação à ideia de amor, a ideia do amor de Deus na teologia bíblica. Existe uma questão que a gente precisa sempre compreender, parece irrelevante, mas não é. Quando as pessoas falam, por exemplo, Deus é amor e o amor é Deus. Não, qual que é o certo? Deus é amor, porque o amor, a medida do amor é Deus. Quando diz que o amor é Deus, aqueles que falam, que usam essa expressão, talvez de forma inconsciente, mas a maioria das vezes, muitos grupos, o grupo LGBT usa isso de uma forma consciente. Quando diz que o amor é Deus, eles estão dizendo que qualquer tipo de manifestação de amor parte do próprio Deus. Se aquela manifestação é legítima, então Deus está presente nela. Não é verdade. Não é verdade. Quando falamos do amor de Deus, o símbolo do amor de Deus é a cruz. E a cruz aponta para a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Por isso que Cristo morreu. Mas ele morreu para nos transformar. E uma vez que nós nos rendemos a Cristo como Senhor, como vimos o outro tema que Paulo tratou agora há pouco, a gente falou sobre o Cristo como Senhor, esse reconhecimento do senhorio de Cristo requer uma mudança de vida. Tá? Requer uma mudança de vida. Abre aspas, um aspecto também interessante em relação à questão da teologia. A teologia paulina. Outro aspecto importante na teologia paulina é quando se fala, por exemplo, de culto. A teologia de Paulo acerca do culto. Não é qualquer tipo de manifestação, porque a manifestação no culto ela é legítima. Não é porque aquela manifestação ela é legítima que é aceitável. Tudo que é aceitável dentro de um culto é aquilo que é bíblico. Porque às vezes um sentimento, uma manifestação pode até ser legítimo do nosso coração, mas não é bíblico. Não é ordenado por Deus. Fecha aspas. Então veja, irmãos, Paulo então trabalha justamente com o amor de Deus, ele é manifesto na cruz. Esse é um tema trabalhado pelo apóstolo Paulo na sua teologia. Outro tema, dando sequência aqui, é a questão da morte expiatória. Paulo vê a morte de Cristo como, portanto, uma morte expiatória. George Led, um teólogo americano, ele vai dizer o seguinte acerca disso no seu livro. Ele vai dizer o seguinte: associada com o ritual e conceito de sacrifício do Velho Testamento, e isso fazendo uma alusão a oferta pelo pecado oferecida pelo sumo
sacerdote, aqui ele está citando Romanos 3, capítulo 25, no dia da expiação, e aí ele segue, temos, portanto, nesse símbolo, um exemplo claro daquilo que Cristo representa no Novo Testamento. O sacerdócio, por exemplo, o ato de entrar o sumo sacerdote, aliás, no ato de entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício primeiro por si e depois pelo povo, na concepção paulina, é justamente uma demonstração, e ele vai dizer mais à frente que Cristo é o nosso sacerdote perfeito, porque ao contrário do sacerdócio do Antigo Testamento, que oferecia sacrifício por si e depois pelo povo, Cristo se ofereceu de uma forma expiatória por todas as pessoas, de uma vez por todo, um ato que não se repete, como era no Antigo Testamento. George Led, portanto, vai dizer: Cristo, portanto, é o nosso cordeiro pascal, sacrificado. Através do seu sangue temos um propiciador que nos justifica, Romanos capítulo 5, nos redime, Efésios capítulo 1, verso 7, nos aproxima de Deus, Efésios 2, verso 13, e nos outorga a paz, Colossenses 1, verso de número 20. Aqui, George Led está trabalhando sobre as consequências da morte expiatória de Cristo, tá? As consequências da morte expiatória de Cristo, ou ele se oferecendo como sacrifício a Deus em cheiro, em aroma suave. O nosso cordeiro pascal, portanto, é aquele que realiza essas coisas por meio do seu sangue, justificando, redimindo e nos outorgando a paz. Essas são as consequências da morte expiatória de Cristo, da morte expiatória de Cristo, e uma morte que Paulo chama de vicária. Teologicamente, essa palavra essa palavra vicária é usada para significar que Cristo não morreu meramente como um homem comum ou por causa própria. Então, toda vez que você ouvir a expressão a morte vicária de Cristo, ela significa justamente isso. Na teologia, é justamente para retratar o fato de que Cristo não morreu como um homem comum, não morreu meramente como um homem comum e por causa própria. Pelo contrário, ele morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5,10, Romanos 5, verso 8. Ele também morreu por nós, indicou que tipo de morte teria, tá? Marcos 10, verso 45, que seria uma morte substitutiva, ou seja, ele nos substituiu. O que era destinado a nós foi, portanto, aplicado em Jesus Cristo. Como nós sabemos, ele foi o único que não conheceu pecado. No entanto, ele sofreu a morte no lugar de todos os culpados. Apesar de não ter pecado e não conhecer o pecado, ele morreu por nós. Ele, portanto, morreu por todos, se tornou culpado por causa de nós, pecadores, que mereciam morrer. Por causa dela fomos libertados, por causa da morte de Cristo, nós fomos libertados, portanto, da condenação amarga, que era sofrer a ira de Deus. Então, quando Paulo fala da expressão morte vicária, é isso que ele está dizendo. Ele não morreu por causa própria, ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar por causa do seu amor, como nós já falamos agora há pouco. Então, meus irmãos, veja,
Cristo, portanto, ele realiza essa ação em nosso favor. Outra ideia que consta na teologia de Paulo, e vocês vão verificar isso à medida que vocês leem as escrituras, especialmente os escritos paulinos, é a expressão, é o uso da expressão que Paulo faz nas escrituras da palavra cristão, da palavra em Cristo, tá? Da palavra em Cristo, com Cristo. Então, eu quero tratar aqui brevemente sobre essas expressões na teologia de Paulo para vocês compreenderem. Primeiro, às vezes a expressão aqui significa meramente cristão, tá? Uma dessas expressões favoritas de Paulo, que é a expressão em Cristo, com variações. Às vezes ele vai falar no Senhor, outras vezes em Cristo Jesus, outra vez nele, como lá em Colossenses, ele vai usar muito a expressão nele digo, no qual fomos feito herança. Aliás, Efésios vai falar nisso, nele digo, no qual fomos feito herança. Lá em Colossenses ele vai falar nele reside toda a plenitude. Então essa expressão aqui, com algumas variações, em Cristo ou nele, é uma das expressões favoritas do apóstolo Paulo. E às vezes essa expressão ela significa simplesmente cristão. Por exemplo, quando Paulo fala em Romanos 16, verso 7, ele quer dizer que eles eram cristãos. Romanos 16, verso 7. Olha o que Paulo vai dizer lá. 16, verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, quando Paulo usa essa expressão, eles estavam em Cristo antes de mim, é simplesmente para dizer que eles eram cristãos. Antes do apóstolo Paulo ser convertido, eles já eram cristãos. Tá? Eles já eram cristãos. Outras referências são Efésios capítulo 1, verso 1, Filipenses 1, verso 14, 1 Coríntios 1, verso 30. Então veja, a expressão ela também pode ser ligada como ao começo de vida cristã. Tá? É uma referência que pode ser dita simplesmente para dizer que a pessoa é cristão. Outra forma de ser usada a expressão em Cristo é para identificar o começo da vida cristã, como podemos como referir-se a esse início da jornada cristã, o início da nossa caminhada com Cristo, tá? O início da nossa caminhada com Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, por exemplo. É um dos textos utilizados simplesmente para dizer que aquela nova criatura, então ela está iniciando a sua caminhada cristã, Além disso também podemos entender o termo em Cristo como o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, verso de número 11. Paulo vai dizer o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando ele usa a expressão em Cristo, ele refere-se em Cristo com o propósito de Deus. É nesse sentido aqui que eu estou dizendo que em Cristo também pode se referir, portanto, ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus de salvar. Além do mais, irmãos, a expressão pode sinalizar as atitudes que devem caracterizar os cristãos. Por exemplo, lá no caso de Evódia e Sintique, quando ele vai dizer que elas precisavam pensar concordemente no Senhor, ou concordemente em Cristo. Tá? Então, Paulo está falando ali que o pensar, o viver em unidade é uma característica, uma atitude que deve condizer com a vida cristã, Outra
Outro entendimento também da expressão em Cristo ou com Cristo é que o cristão, eles permanecem no Senhor. Então a ideia quando Paulo permanecer no Senhor é no sentido de firmeza na fé em Cristo. Firmeza na fé em Cristo. Então veja, essa expressão, portanto, em Cristo, como eu disse, com variações como no Senhor, em Cristo Jesus, elas são um uso que Paulo faz diretamente, constantemente nos seus escritos. E como que nós vamos compreender o significado? Olhando para o contexto. Em hermenêutica vocês devem estar aprendendo isso. Olhando para o contexto. O contexto vai definir para vocês o que de fato essa expressão em Cristo ou com Cristo significa. Se é uma referência simplesmente a cristãos, se é referente ao começo da vida cristã, se é referente a uma nova vida transformada, se é referente a atitudes ou características de um cristão, ou se é referência ao fato de permanecer. Permanecer em quê? Em Cristo, não em outras coisas. Então, o contexto vai determinar, portanto, o significado ou qual é o uso que Paulo está fazendo dessa expressão na sua carta, tá bom? Na sua carta. Outro aspecto, informação importante, é justamente o entendimento de Paulo sobre as consequências finais da morte de Cristo. Paulo vai dizer que a morte de Cristo obteve triunfo sobre todos os poderes cósmicos. Colossenses capítulo 2, verso 15. O apóstolo Paulo vai nos falar isso. Olha o que ele diz no verso de número 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Paulo vai dizer que a cruz, ela foi o triunfo, portanto, de Cristo sobre todos os poderes cósmicos. Ele está reinando até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Isso ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 ele vai falar acerca disso. Meus irmãos, então veja. Aliás, perceba que esses temas que eu citei para vocês justamente demonstram qual que é a teologia de Paulo. Tá? Paulo ele amarra a sua teologia em Deus como sendo o centro, Deus este que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E quando Paulo começa a trabalhar a cristologia, a sua cristologia, ele mostra como que o seu ensino está arraigado, está alicerçado na obra de Jesus Cristo. Por isso que o entendimento de Paulo sobre a morte de Cristo, a obra expiatória, sobre o que significa estar em Cristo, com Cristo, tudo isso vai influenciar a sua teologia e vai fazer-nos com que entendamos a forma como Paulo trabalha. Tem as suas variações, mas em todos os momentos na sua teologia ele vai mostrar Deus reinando na pessoa de Jesus Cristo, Deus amando na pessoa de Jesus Cristo, que tudo se concentra em Cristo e que, portanto, Cristo é o segundo Adão perfeito, sem pecado, que a cruz é o símbolo, Paulo vai dizer sempre isso, que a cruz é o símbolo do amor de Deus, do amor de Cristo, e que olhar para a cruz é perceber, portanto, que Cristo venceu a morte, e vencendo a morte, portanto, ele triunfou sobre as potestades, sobre os poderes cósmicos, e com isso ele reina soberanamente e de uma forma consumada no último dia, quando todas as coisas serão postas debaixo dos seus pés. Então, essa é a forma como Paulo trabalha a sua teologia no Novo Testamento. Essa é a forma como ele vai trabalhar em todas as cartas. Ele vai mostrar justamente o entendimento dele sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Nós vamos ficar por aqui então. O meu desejo é que vocês, portanto, tenham compreendido
E depois eu vou mandar para vocês os slides, para vocês lerem o que foi ouvido aqui em aula, para que possam, portanto, reforçar cada vez mais o ensino. Deus abençoe a vida dos irmãos e espero que todos estejam aí empenhados na leitura na leitura que ficou deixado, que eu deixei para vocês aí, para vocês lerem. Naqueles que não terminaram ainda a resenha, continue trabalhando para que essa resenha seja entregue, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pelo momento que vocês reservaram para essa aula. Deus abençoe.